Perda de massa magra com agonistas do GLP-1. Um dos problemas das drogas milagrosas. Cada novo medicamento traz com ele uma promessa e um lado oculto, que costumeiramente se apresenta alguns anos após o início do seu uso mais disseminado, quando milhares ou mesmo milhões de pessoas já o estão utilizando. A vigilância farmacológica continuada, bem como um olhar atento da comunidade científica, é de suma importância para a proteção da comunidade humana. Um dos booms recentes no mundo do emagrecimento é o uso dos agonistas do GLP-1, Ozempic, Victoza, Saxenda, Trulicity, Byetta e em breve o Wegovy, como tantos medicamentos para aumentar a saciedade e a facilitação da perda de peso. Mas o que se esconde por trás dos benefícios tão propalados desses medicamentos? Vamos então aos fatos que precisam ser minerados nas tabelas secundárias dos estudos científicos. Ensaios clínicos geraram dados impressionantes sobre os efeitos dos agonistas de GLP-1 no peso corporal e no índice de massa corporal. Mas como esses medicamentos atuam em termos de composição corporal? Lançado em 2009 e disponível no Brasil desde 2011, o primeiro agonista dos receptores GLP-1, a liraglutida, Victoza, foi apresentado pela Novo Nordisk, laboratório que desenvolveu como uma grande promessa no tratamento do diabetes mellitus tipo 2, com um efeito agregado muito favorável. Também era responsável pela perda de peso dos pacientes. Em 2016, a mesma medicação, dessa vez com outro nome comercial, Saxenda, foi lançada com foco no tratamento da obesidade. Desde então, a popularidade desses medicamentos, que incluem hoje a semaglutida, nomes comerciais Ozempic e Wegovy, e mais recentemente aprovado tirzepatida, cujo nome comercial vai ser Mounjaro, disparou, alimentada por depoimentos de celebridades, influenciadores e pela notável perda de peso observada em ensaios clínicos, que eu vou comentar oportunamente em um outro vídeo por aqui. Um aspecto muito importante aqui: nem toda perda de peso é saudável. De novo, nem toda perda de peso é saudável. Mas mesmo para quem tem obesidade, então, a gente sabe que perder peso precisa levar em conta, de preferência, uma melhora da composição corporal. Embora a eliminação do excesso de massa gorda, em particular da massa de gordura visceral, aquela que fica ao redor da cintura, do abdômen, tenha muitos efeitos benéficos para a saúde, a perda de massa magra, que inclui músculos e ossos, está associada a trajetórias de saúde mais pobres e uma redução da vida útil. Portanto, tratamentos de obesidade seguros e eficazes são aqueles que reduzem significativamente a massa gorda, minimizando a perda concomitante de massa magra. Embora uma certa perda de massa magra seja praticamente inevitável com uma redução significativa de peso, geralmente ali em torno de 25% da perda total de peso, o objetivo é aumentar a proporção geral de massa magra do corpo. Em outras palavras, melhorar a composição corporal. Boa parte dos tratamentos que focam somente em dieta e uso de medicamentos sem priorizar a prática de atividades físicas que efetivamente levem ao aumento de massa magra, como musculação ou outros exercícios resistivos, tem potencial de levar à perda concomitante de gordura e massa magra. E como então esses agonistas de GLP-1 afetam a composição corporal? Ensaios clínicos geraram dados impressionantes sobre os efeitos desses agonistas no peso corporal e no MC. Mas e como esses medicamentos então atuam na composição corporal? Infelizmente, essa pergunta não é muito fácil de responder com base nos dados publicados. Embora vários ensaios clínicos tenham testado a semaglutida e outros agonistas do GLP-1 como tratamentos para obesidade, a composição corporal não foi incluída entre os desfechos primários desses estudos. De fato, de acordo com as diretrizes da US Food and Drug Administration, o nosso famoso FDA lá dos Estados Unidos, para avaliação de terapias de controle de peso, os únicos desfechos primários de eficácia aceitáveis para testes de medicamentos para perda de peso são aqueles relacionados diretamente a mudanças no peso corporal. As métricas de composição corporal, por outro lado, são considerados parâmetros de segurança que requerem cortes muito menores para testes.
O FDA sugere que apenas uma fração de todos os sujeitos do estudo em ensaios de fase 3 devem receber varreduras DEXA ou outras medições de composição corporal. As investigações sobre as mudanças na composição corporal dos agonistas do GLP-1 são, dessa forma, limitadas e provavelmente sem poder. Isso é, sem dúvida, um enorme ponto cego nas políticas do FDA. No entanto, a partir de informações que a gente pode reunir com base em dados de subcoortes desses estudos, essas drogas milagrosas começam a parecer um pouco menos milagrosas. Por exemplo, no estudo STEP 1 de 2021, o primeiro estudo que demonstrou a eficácia da semaglutida como tratamento para a obesidade adulta, um subconjunto de 140 pacientes foi submetido a varreduras DEXA para análise de composição corporal. E entre esses pacientes, a massa magra foi responsável por aproximadamente 39% da perda total de peso, substancialmente acima do ideal. Em um outro subestudo de 178 pacientes do estudo SUSTAIN 8 sobre a semaglutida como tratamento para diabetes, a proporção média de perda de massa magra foi quase idêntica, de 40%, apesar de doses mais baixas e menos perda de peso total do que no estudo STEP 1. E quem deve se preocupar com esses dados? Bom, é importante observar que ambos os estudos foram conduzidos em adultos com sobrepeso ou obesidade, e uma maior perda de massa magra entre esses indivíduos ainda pode ser um custo aceitável para uma redução drástica de peso, desde que a composição corporal geral esteja melhorando. De fato, apesar das altas perdas de massa magra, a proporção de massa magra em relação à massa corporal total ainda aumentou nos pacientes STEP 1 em uma média de aproximadamente 3%, e nos pacientes do SUSTAIN 8 em uma média de pouco mais de 1%. No entanto, os agonistas do GLP-1 também cresceram em popularidade como uma droga para a perda de peso entre aqueles sem obesidade, uma tendência que talvez seja um pouco desconcertante, mas que já virou moda para qualquer tratamento que prometa perda de peso fácil. Enquanto aqueles com obesidade podem colher benefícios consideráveis para a saúde com a perda de gordura, os benefícios potenciais da perda de gordura em pessoas com peso saudável são mínimos e é improvável que compensem os consideráveis riscos à saúde associados à redução da massa magra. Além disso, como os únicos estudos em larga escala de agonistas GLP-1 foram conduzidos em populações de estudo obesas ou com sobrepeso, a gente ainda não sabe se essas drogas afetam a composição corporal em indivíduos com peso normal de maneira equivalente. Então, olha só, mesmo entre os pacientes com obesidade, nem todos podem perder massa magra significativa. A obesidade sarcopênica, que é especialmente comum em populações mais velhas, é caracterizada pelos riscos duplos de excesso de massa gorda e baixos níveis de músculo esquelético. Reduções adicionais da massa magra entre aqueles com muito pouco para começar podem representar uma ameaça maior à saúde e à longevidade do que a presença do excesso de gordura. Então, qual é a mensagem? Prossiga com cautela. Para aqueles com grandes quantidades de excesso de gordura, reduzir a massa gorda é um passo crítico para melhorar a saúde geral. Mas a perda de peso não é um grande substituto para a perda de gordura, e os medicamentos projetados para tratar a obesidade só são benéficos se puderem melhorar a composição corporal além do peso corporal. Os agonistas GLP-1 foram celebrados por sua grande eficiência na redução de massa corporal, mas a massa magra é responsável por uma proporção alarmante dessa perda de peso, cerca de 40%, como vimos. Para pacientes com excesso de gordura, ou seja, pessoas com sobrepeso, esse risco considerável parece não valer os benefícios mínimos. Então, devia ser reservado para pacientes com obesidade mesmo. E agora, para pacientes com obesidade sarcopênica, estratégias alternativas de perda de peso, como a cirurgia bariátrica, podem ser opções mais promissoras. E mesmo para pacientes com obesidade e massa magra suficiente, para quem os agonistas GLP-1 podem oferecer benefícios suficientes de perda de gordura para justificar as perdas de massa magra, ainda devem ser feitos esforços para minimizar essa última tanto quanto possível. Então, aumentar exercícios com sustentação de peso, do tipo musculação ou calistenia, e o treinamento de força podem ajudar a neutralizar as perdas de massa muscular e óssea durante o uso desses medicamentos. E os pacientes devem ter cuidado para consumir proteína suficiente, apesar das reduções gerais no apetite e na ingestão de calorias. Assim,
O acompanhamento com endocrinologista, nutricionista e educador físico especializado são mais necessários do que nunca para que não se caia no conto do influencer digital que sabe tudo de tudo e te leva às maiores enrascadas e depois não se compromete nem se responsabiliza com a encrenca que produz. Utilizar análogos do GLP-1 sem uma orientação médica, nutricional e de atividade física adequadas pode significar anos à frente mais malefícios do que os benefícios propostos podem trazer. É a mensagem que eu desejo passar. Como a gente viu várias vezes, medicamentos milagrosos e os agonistas GLP-1 não são exceção a essa regra. Embora possam ter valor para certos indivíduos, esses medicamentos apresentam desvantagens além do seu alto preço. E tanto os médicos quanto os pacientes devem ter extremo cuidado e discrição ao determinar se são realmente a escolha certa para o controle de peso. Dito isso, eu prescrevo análogos do GLP-1 com muita frequência. Eles são excelentes medicações, principalmente se forem utilizadas com as limitações que eu citei acima em mente, compensando, por exemplo, essa esperada perda de massa magra com o aumento da prática de exercícios físicos resistivos e de hipertrofia, corrigindo a ingesta proteica para otimizar o ganho de massa magra e assim por diante. Então, avaliações simples feitas no consultório ou solicitação de exames como DEXA ou realizado no consultório a bioimpedanciometria em equipamento confiável podem ajudar o profissional e o paciente que desejam iniciar e manter por um tempo prolongado os análogos de GLP-1 para avaliar seu impacto sobre a massa magra. Como sempre, mantenha-se sempre alerta, não aceitando a primeira informação que te apresentarem, sem um questionamento saudável sobre as fontes e a veracidade do que está te sendo apresentado, inclusive sobre o conteúdo que eu mesmo disponibilizo para você. E assim, a gente segue rumo a uma vida e um mundo cada vez melhor. Se esse vídeo te ajudou, esclareceu algo, compartilha com quem possa gostar. Talvez mais pessoas possam se beneficiar das informações aqui contidas. E se você ainda não fez, curta e compartilhe o canal e comente com a tua opinião, pergunta ou dúvida, bem como sugestões sobre temas que você gostaria de ver aqui. Até a próxima!